Olá, eu sou o Paulo Roberto da Silva, graduando em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira, e irei apresentar o meu trabalho intitulado A Câmara Adutora de Elossucos, Crocodiliformes neosuchia, do Cretáceo Superior do Marrocos, formação em Fezoane, Quenquembedes. Bom, no Marrocos há uma grande diversidade de crocodiliformes fósseis. Esses crocodiliformes fósseis, eles são bem presentes na formação Infezoane, que é rica em vertebrados desarticulados, em fósseis de vertebrados desarticulados. E essa formação pertence ao grupo dos depósitos fossilíferos de Quenquembedes. Elossuchidae é uma família que compõe essa diversidade. Os Elossuchidae eles possuem a longirostria como característica. A longirostria apareceu convergentemente algumas vezes dentro do grupo dos crocodiliformes e é caracterizada pelo rosto alongado. A longirostria é o rosto alongado. E esse rosto alongado, ele para ele acontecer, ele precisa de um rearranjo da musculatura da câmara adutora da mandíbula. E esse rearranjo de musculatura, ele modifica os correlatos osteológicos, ou seja, vai modificar essas marcas que esses músculos deixam nos ossos, na inserção nos ossos. O objetivo geral do trabalho foi descrever e avaliar a câmara adutora de um novo espécime de Elossuchus chirifiensis, que está depositado no Lapeísa, e comparar com outros grupos de crocodiliformes longirostros para compreender como ocorreu a evolução da longirostria em Elossuchidae. Aqui na figura 1 nós temos um crânio quase completo de Elossuchus chirifiensis, e na figura 2 nós temos em vermelho a área dos depósitos fossilíferos de Quenquembedes no Marrocos. Para a metodologia do trabalho utilizamos a Extant Phylogenetic Bracket. Na primeira etapa, foi analisado, com base em literatura publicada, esses correlatos osteológicos da musculatura da câmara adutora nos crocodiliformes viventes. E depois pegamos esses mesmos correlatos que analisamos nos crocodiliformes viventes na primeira etapa e fomos buscar na grande diversidade fóssil, com base em literatura também, e também analisando o espécime do Lapeísa. Assim, então, conseguimos reconhecer os padrões, né, dos arranjos, né, da câmara adutora, tanto nos viventes quanto nos fósseis, conseguimos compará-los, sendo longirostros ou não. As espécies viventes analisadas na primeira parte foram Caimão latirostris, Caimão crocodilus, Alligator mississippiensis, Gavialis gangéticos e Thomistomas legele, e os táxons fósseis analisados na segunda etapa foi o espécime do Lapeísa de Elossuchus chirifiensis, que é um material composto pelo crânio parcial, onde tem o teto craniano, o neurocrânio e os ossos quadrados parciais, além dos grupamentos Dirossauride, Paraligatoride e Baurossuchide, com base em literatura. Bom, os resultados são que os correlatos que identificamos no espécime do Lapeísa são do grupamento dos adutores externos da mandíbula. Especificamente, o adutor mandibular externo medial, que é o mamen, e o adutor mandibular externo superficial, que é o mames. Também foi possível, né, observar os correlatos referentes ao MAMP, do adutor mandibular posterior. Mas para a gente saber como funcionava a mordida, nós precisamos ter uma ideia de onde estavam inseridos outros músculos que compõem a câmara adutora. Então, foi possível, com base em literatura, sabermos onde se inseriam o BAMAP, MPTD, MPTV, MPSS e MI. Esses não são visíveis no espécime do Lapeísa, mas conseguimos descobrir suas inserções por literatura. Aqui é uma imagem do espécime do Lapeísa de Elossuchus chirifiensis, na figura A em visão dorsal e na figura B em visão ventral, onde conseguimos ver o padrão dos correlatos osteológicos ali na superfície do osso quadrado. Bom, Elossuchus chirifiensis, ele possuía algumas características específicas que exerciam algumas funções biomecânicas distintas, como por exemplo, lá na região distal do rosto, né, ele possui uma oclusão precisa entre as premaxilas e o dentário. Essa oclusão precisa nessa região demonstra que ele conseguia ter uma força de mordida grande ali naquela região, e para isso acontecer, ele é
um espécime longe-rosto, ele precisaria de uma grande estabilidade dentro do crânio, né? E a região pós-orbital que tem uma morfologia mais extensa anteroventralmente, que ela se alonga até quase encostar na órbita ocular. Isso permitia com que quando o músculo pterigódeos dorsalis se contraía, ele não causava uma pressão intraocular muito grande. E o fechamento do espaço anterorbital, né, que foi possível para ter uma região onde esse MPTD ele se tivesse uma maior superfície de fixação. Bom, o MAMP, o MAMES e o MAME em todas as espécies analisadas, tirando as longirostras viventes como gaviários gangéticos e Tomistoma chilegele, eles se originaram, né, em superfícies, em porções ventrais do osso quadrado. E então, né, com a análise do padrão de correlatos osteológicos que pertencem ao Elossuco cherifiensis do Lapeísa e com todas as outras espécies analisadas só diferindo dos longirostros viventes, podemos ver que, mesmo sendo longe-rostro, Elossuco cherifiensis tinha um padrão, né, de cristas musculares de correlatos osteológicos que se aproximava dos crocodiliformes que tinham uma dieta mais generalista, contrapondo-se com os longirostros viventes que têm uma dieta mais específica. Aqui a gente consegue ver o padrão de cristas, né, do Elossuco cherifiensis na figura 4 e de gavialis gangéticos que possui uma dieta específica na figura 5. O que seria essa dieta específica? Eles são piscívoros. Eles não precisam necessariamente depender da força de mordida para se alimentar, e sim da sua agilidade. Então, isso demonstra que Elossucus cherifiensis, ele precisava da força de mordida para se alimentar. Então ele conseguia predar as presas mais duras, né, maiores do que os outros longirostros viventes, que precisam de agilidade para se alimentar. Então a gente consegue ver que a dieta de Elossucus cherifiensis, mesmo ele sendo longirostro, era uma dieta mais generalista. E a gente tem como conclusão do trabalho que os correlatos osteológicos que estão presentes no material do Lapeísa, né, no crânio parcial de Elossucus cherifiensis, eles estão relacionados aos músculos MAMP, MAMES e MAME. Lá na superfície do osso quadrado dos longirostros viventes, quem se origina lá é o MPT-V e o músculo depressor mandibular. Não são esses, porque é um padrão diferente, certo? O agrupamento dos adutores internos, eles possuem uma maior robustez. E isso vai acarretar ao táxon essa dieta mais generalista, uma maior força de mordida, o que é diferente das espécies longirostras viventes. E isso é reforçado com a oclusão no focinho distal, essa fenestra suborbital que é modificada, né? Então, o MPTD tem uma maior superfície de fixação e essa barra pós-orbital nos olhos, né, que acolchoa os olhos no momento em que o MPTD se contrai. Isso tudo vai reforçar essa hipótese de resistência às torções e a maior força de mordida. Eu queria agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, à Unesp e ao Laboratório de Paleontologia e Evolução de Ilha Solteira por permitir a realização do trabalho. Essas são as referências e muito obrigado pela atenção.